com os crentes de toda a cidade. A Deus hei de sempre louvar, no céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus, aleluia. O céu louco é banido, enterro não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá morto não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, coisas do poder espalhado no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus, um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus hei de sempre louvar, no céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, glória a Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Glória a Jesus. Vamos estar louvando o 15 da harpa cristã, irmãos? Tchau, apóstolo. Tchau, 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 tchau. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Onde ao cego andei, me perdi, no vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem pau, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados. Em quem? Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Ai de nós se não fosse Jesus. Oh, glória, aleluia. Um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus eu me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus
linda, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. Olha aí, meu Pai, a tua noiva. Oh, glória. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Oh, glória. Se Cristo comigo vai, pesquisa aí, irmão. Se Cristo comigo vai, se Cristo comigo vai, oh glória. Se pelos vales eu peregrino vou andar, na luz gloriosa de Cristo habitar, com meu Senhor, pra onde Ele confiando na graça do meu 515 da harpa. Seu Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, com meu Senhor, pra onde Ele for. Aleluia, Jesus. Me ajuda, igreja. Oh, glória. Se Cristo comigo vai, a igreja, eu irei e não temerei, com gozo irei. Gozo fala de alegria, é alegria, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dor, oh Espírito Santo. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, o quê? Levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. A igreja, canta, igreja, em nome de Jesus. Isso aí, igreja, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, pela vida de cada um neste lugar. Aleluia, Jesus. Bom estarmos aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Quantos nesse momento, irmãos, sem defesa, está com a arma sobre a sua cabeça,
está sendo esquartejado. Irmãos, segundo as organizações de saúde, irmão, a cada 1 segundo morre uma pessoa, e a cada 1 minuto morre 180 pessoas. Você já imaginou, irmão? Você está bem, irmão? Você enxerga, por mais que você tenha uma enfermidade aqui e ali, mas você ainda está andando, você está de pé, irmão. Não pensa que a tua dificuldade é pior do que a do outro, irmão. Ei, não negligencie o teu chamado. Não fuja do propósito de Deus para a tua vida. Ei, olha para Jesus. Olha para quem? Para Jesus, irmão. Os dias são maus, irmão. Os dias são difíceis. Ei, você acha que isso aqui vai nos salvar, irmão? Ah, querido, o que vai nos salvar, irmão, ei, é a nossa santidade quando ninguém nos vê. Quando ninguém está vendo a gente, irmão. Irmão, eu falo sempre isso, porque, irmão, há muitos pastores adúlteros, pilantras, safados em cima do altar. Eu falo, irmão, muitos na pornografia, muitos com a vida dupla, muitos, irmão, fazendo da casa de Deus empresa e não vai, irmão. Ei, e para ter uma vida santa, irmão, tem que ter santidade. Sabe o que o Senhor diz? Segue santo como eu sou santo. Ele é santo. Tu pode enganar pastor, tu pode enganar os membros, tu pode enganar todo mundo, mas ele não. O pastor também pode enganar, mas Deus sabe quem é o pastor, irmão. Temos que ter vida com ele, temos que ter caráter com ele, irmãos. Amém, igreja? Eu quero convidar a minha esposa, a minha dona, irmãos, para estar louvando nessa noite. Fala, quem tem dona é cachorro, né, irmão? Sou o cachorro da minha dona. Ah, irmão, vieram me falar uma vez, pastor, quem tem dona é cachorro. Eu falei, sou o cachorro da minha dona. Por quê, irmão? É até que a morte mas hoje em dia, irmão, é normal você largar hoje e arrumar outra mulher. Irmão, e tem gente que coloca na curtida. Irmão, Deus não está nesse lugar não, irmão. Deus não está nesse negócio não, irmão. Temos que ter vida com ele, irmão. Irmãos, vamos ser crentes de verdade. Vamos adorar o Senhor com sinceridade, irmão. Amém, igreja? Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Noite de bênção, noite de vitória. Por isso estamos aqui nesta noite, para exaltar e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Vou louvar o Senhor nesta noite com louvor. Você que conhece, adora juntamente comigo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Preciso revelar alguns mistérios. Vamos conversar. Sobe aqui. Te convido até a sala do trono. Me prostrar diante de milhares de anjos. Possa me adorar. Estou do teu lado.
promessa, Ele vai realizar em nome de Jesus. E assim através dessa minha oportunidade. Glória a Deus, que maravilha, irmãos. Tudo que o Senhor nos prometeu vai se realizar sim, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra introdutória nessa noite, queridos? Santo é o nome do Senhor, aleluia. João, no capítulo 8. Nós já conhecemos, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. João, no capítulo 8, verso 11. É pastor Ailton, né? Sua esposa louva? Louva não? Glória a Deus. Mas dá saudação, dá? Dá. Glória a Deus. Vai estar dando uma saudação para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo João, capítulo 8, versículo 11. E ela disse-lhe: Ninguém, e disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai, não peques. Vai, não peques. Podeis nos assentar, queridos? Aleluia, Deus. Que maravilha. Esse é o nosso Jesus, que não nos condena, mas Ele não quer que a gente vivemos uma vida no pecado. O que escandaliza, pastor? Pecado. O que nos afasta da presença de Deus? Pecado. O que gera adultério, prostituição, separação? Pecado. Por isso a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus, Ele vinha do Monte das Oliveiras, da sua oração contínua, a Bíblia diz que quando Ele descia da oração, Ele foi para o templo para ensinar aqueles que necessitavam de ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra no templo, a Bíblia diz que chega aos fariseus. Quem é o fariseu, pastor? O fariseu na época era o estudioso da Torá, da lei, que estudava rigorosamente a lei. A Bíblia diz que eles, procurando ocasião para querer pegar Jesus em alguma falha, eles trazem uma mulher apega em ato de adultério, uma mulher que estava traindo o seu esposo. A Bíblia diz que agora aquele povo traz aquela mulher e fala para Jesus: na lei de Moisés está escrito que ela seja apedrejada. E algo interessante, irmão, que Jesus olha para aquela mulher, todos nós sabemos, irmão. Ele diz: aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente está olhando muito para o defeito do outro. A gente está olhando quem caiu, quem pecou, quem deixou de errar, e está olhando para nós. Nós não olhamos para nós. Sabe o que eu falo sempre para a igreja? Não pega com o pecado dos outros, irmão. Nós temos que cuidar. A Bíblia diz que quando Jesus ele ouve aquilo, Jesus fala: aquele que não tem pecado atire a primeira. Trouxe aquela mulher, mas trouxe o homem? Sim ou não? Esse é o nosso problema, irmão. A gente está cheio de pedra na mão. A gente queremos tacar um no outro. E nós esquecemos que nós somos dependentes da mesma graça. Nós somos dependentes do mesmo perdão que esta mulher teve. A Bíblia diz que aqueles acusadores deixou a pedra cair no chão e foi-se embora. E Jesus ele tinha o direito de apedrejar aquela mulher. Mas a graça, o amor, a misericórdia de Jesus é tão grande que Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não há nenhum. Jesus disse para ela: nem eu. Vai, não peques mais. Você lembra, irmão, na geração de Noé, quantas pessoas se salvaram? 5 mais 3? 8 pessoas, irmão, se salvaram. Eu preocupo com a minha vida diante de Deus. Eu preocupo com a salvação. Então aquela mulher, irmão, qual que era o nome dela, pastor? Ela tinha 7 demônios, ela era prostituta. A Bíblia diz que mesmo sendo isso, naquele momento ela foi liberta para a glória de Deus. Ela foi o quê? Se você está dentro da igreja e não é liberto, você precisa se converter. Você precisa se libertar. Você precisa deixar aquele pecadinho de estimação. Você precisa de andar com pessoas torpes que está te enganando e que está afastando você da sua esposa. Falsas amizades. Eu parei de jogar bola por quê, irmão? Irmão, você vê o tanto de homem carnudo, irmão. Fica de olho na mulher dos outros, irmão. Vê a mulher na rua, tanta coisa querendo
esse diabo não. Não quero de jeito nenhum. Ah, não. A Bíblia não diz assim. Diga com quem tu anda que eu direi quem tu é. Diz assim, sim ou não? Não diz assim. Mas a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão, a mulher de Deus que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Você tem que andar segundo os conselhos de Deus. Porque as pessoas te apontam, as pessoas te julgam, elas te criticam, elas te condenam. Mas Jesus, Ele te estende a mão. Jesus está aqui para te dar perdão. Jesus está aqui para te dar misericórdia. Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu não abro mão de você. Você é meu projeto, você é meu, você é minha. Mas muitas das vezes, por causa das nossas atitudes, irmão, nós afastamos o Senhor de nós, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que quando esta mulher, se você for lá em Lucas capítulo 8, esta mulher está presente. Essa mulher agora ela passa a seguir a Jesus, sim ou não? Ela passa a seguir a Jesus e abençoar com os seus bens. A Bíblia diz que naquela ocasião alguns falam que não, outros falam que sim. Jesus é convidado para entrar na casa de Simão. E quando Jesus é convidado para entrar na casa, ele não tem recepção. É a mesma coisa eu chamar Jonathan, vamos na minha casa. Mas ele chega lá, irmão, deixa ele lá todo, deixa ele de canto, não dá atenção a ele. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela sendo grata, ela pega um nardo, um vaso cheio de unguento, irmão. Ei, um vaso, irmão, anos de trabalho, e ela quebra e ela derrama aos pés do Senhor e unge os pés dele em sinal de gratidão. E aqui eu finalizo, irmão. Qual foi o maior sacrifício que você fez por Jesus? Amém, igreja? Qual foi o maior sacrifício que você já fez por Jesus? Qual foi o maior? Ah, irmão, mas se o homem vai embora, a mulher fica choca. Ah, irmão, se a mulher vai embora, o homem quer morrer, o homem quer se matar. E o sacrifício que Jesus fez por nós, qual foi o maior que nós já fizemos, irmão? Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós não amamos quem está dentro, irmãos, e nós queremos amar quem está lá fora. Aqui dentro um persegue o outro quer matar o outro critica o outro. Irmão, você pensa que ser pastor é fácil? Pastor, irmão, não pilantra, safado, isso é vergonha. Você acha que ser pastor é fácil, irmão? Não é fácil, não. E às vezes algum quer ensinar o pastor como quer fazer, como que deixa de fazer. Não é assim, não, irmão. Ser pastor que tem caráter é difícil, irmão. Às vezes você acorda de madrugada, você está numa batalha, às vezes você acorda de madrugada, você vê um bocado de demônio ao redor da sua casa, porque em redor estão os anjos do Senhor. Às vezes você está em batalha, em oração, fala, meu Deus, às vezes você quer juntar o povo, às vezes você quer unir as irmãs, você quer unir os irmãos, você quer unir a igreja. É uma dificuldade, irmão. É difícil, irmão. Ei, por isso que eu falo, olha para Jesus. Se não olhar para Jesus, irmão, a gente cai, a gente perece. Somos falhos, somos sujeitos a cair, somos sujeitos à tentação, mas Deus está aqui para nos dar vitória. Amém, queridos? Deus abençoe o varão que nos visita mais uma vez. Tá? Em nome de Jesus, vocês dois aí, irmão, amigo. Senhor, amigo, convida para a igreja. Não é falar, ei, irmão, vamos numa fita ali. Não, convida para a igreja. E aí, irmão, vamos fumar um beco. Não, convidar para a igreja. Igreja. Eu conheço muitas amizades lá do copo, muitas amizades do fumo, irmão. Irmão. Mas muitos depois queriam me perseguir e tirar minha vida, irmão. Mas Jesus foi maior e veio primeiro, irmão. O amigo é aquele que leva para. Vocês não vão esquecer disso, não, ó. Provérbio 17. Provérbio 17 diz o que? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Quem vai louvar nessa noite, velho? Deixa eu ver. Quem é que vai solar aqui? É quem? A irmã Lohane. O irmão Lucilei está com o prêmio aqui. Vem louvar para o Senhor. Logo depois a esposa do pastor Fernanda vai estar dando uma saudação para a glória de Deus. Aplauda Jesus, igreja. Alegria, Senhor. Cumprimento a amada igreja do Papai Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo, sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos, que
e no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber d'água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai entrar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia, Jesus. Apenas confio no Senhor e o Pai Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mais santo, Senhor. Aleluia. Mas aí me lembro das promessas que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber d'água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Eu vou amar, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me abençoar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E assim agradeço minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós viemos confiar no Senhor, irmãos. Jeremias 17:9. Jeremias 17. Maldito é o homem que confia, irmão, na força do seu braço, irmão. Irmão? Jeremias 17:5 vai dizer: maldito é o homem que confia em si. Não é o confiar no outro, irmão. É eu achar autossuficiente. Achar que eu sou o cara, achar que eu posso, irmão. Ei, o cara é aquele que respeita a esposa. O cara não é aquele que agride a esposa, que levanta a mão para a esposa. O homem é aquele que ama, que cuida. Amém, igreja? Deus está aqui para nos dar vitória nessa noite, igreja. Deus, Ele é poderoso. A nossa irmã, eu esqueci o nome da irmã, missionária Fernandes, está com oportunidade para dar uma saudação. O casal que nos visita, como que é o nome da nossa irmã? Nossa irmã Milena. Jesus te abençoe. O varão
Nosso irmão Fabrício, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Foi a irmã que mandou mensagem? Deus abençoe o casal, em nome de Jesus. Pode subir, irmã. Pode subir, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Logo Deus. depois a nossa irmã Nátala vai estar louvando também para ela. Louvar, viu? Não é saudação, é louvar. Para a glória de Deus e Paulinho com uma oportunidade. Aleluia. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Para quem me conhece, o missionário Fernando. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos aqui para honrar e glória no nome do Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade, estamos aqui no nome de Jesus. Evangelho de Mateus 24. Aleluia. Pastor, eu sei falar de Jesus, agora cantar, ele precisa derramar a graça. Eu falo que a graça é dele, glória a Deus. Não sai nada quando vai cantar, mas adorar eu sei, glória a Deus, aleluia. Porque eu adoro ele, glória a Deus e aleluia. No nome de Jesus, aleluia. Evangelho de Mateus 24. Eu vou pular alguns versículos porque é grande, para a gente não perder tempo, glória a Deus, aleluia. E Deus, ele é fiel, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Adoramos um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Como eu amo esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso na terra. Ai, como ele é no céu, aleluia. Evangelho de Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: na verdade, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos lá para o 12, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas o que mais me chama a atenção, vamos no 37 aí, não fecha não. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus e aleluia. Eu amo esse Deus. Aleluia. Pastor, eu glorifico a Deus pela sua vida, porque no ano passado, quando eu vim aqui, se Deus não falou, ele não falou mais nada. Porque eu falei para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu também tenho uma palavra dura, Jesus. Porque eu também não poupo. Pecado é pecado, santidade é santidade. Glória a Deus, aleluia. Só que muitos não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir o que lhe atrai o seu coração. E muitas vezes a gente é mal interpretado, as pessoas viram as costas, elas ficam com raiva porque eu sei que eu passo por isso. Glória a Deus, aleluia. Mas eu falo: Jesus, eu vou continuar pregando a sua verdade, porque é a sua verdade que liberta, que salva e que cura, em nome de Jesus. Então, irmãos, quero dizer para mim e para você, que como foi nos dias de Noé, está acontecendo nos dias de hoje. Nós pregamos, nós falamos essa verdade, e as pessoas, elas fazem o quê? Viram as costas, não estão nem aí. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você prega, mais você fala, elas vão lá e faz tudo ao contrário. Mas eu digo, o inferno é real, como o céu também ele é real. Glória a Deus, aleluia. Queira você ou não, Jesus ele vai vir, e Jesus vai buscar um povo santo. Glória a Deus, aleluia. Porque eu e você, igreja, nós somos a última geração. Nós não podemos nos deixar se corromper, não. Glória a Deus, aleluia. Quando eu falo de pregar a verdade, irmãos, eu não poupo nem a minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Porque minha mãe tinha 10 anos que eu orava, Jesus foi lá e salvou ela. Só que ela ainda está no processo de libertação. Só que como nesse processo de libertação, a nossa família, ela deu uma maldição. Eu falo: Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso. É o vício do baralho, de tudo que não deve. A criança já nasce, eu falo: Jesus, já está sentada na mesa. Glória a Deus, aleluia. E ela ali, já na caminhada dela, ceando, eu vendo ela naquela mesa, eu falei: eu vou ter que falar a verdade para ela, Jesus. Ela é a minha mãe, mas eu vou ter que dizer a verdade para ela, que aquilo está errado, Jesus. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Glória a Deus, aleluia. E eu disse a verdade, e por dizer a verdade, ela não gostou.
Glória a Deus, aleluia. Ela ficou com raiva. Nós estávamos ali para almoçar. Ela nem chamava para almoçar, ela chamou. Mas eu disse, é a verdade que liberta, é a verdade que salva. Eu disse para o meu esposo, não tem importância, mas eu sei que a verdade ela tem o poder. Ela vai começar a remoer essa verdade no nome de Jesus. E glória a Deus, aleluia. Orando e conversando, aconselhando. Ela está entendendo que ela não pode fazer parte daquela mesa mais. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer para você que eu e você somos o Noé dessa geração. Aleluia. Como foi naqueles dias de Noé. Noé falava, vai chover. E o povo zombava, o povo ria. Hoje nós falamos, Jesus vai voltar. Eles falam, vocês falam quantos anos que esse Jesus de vocês está voltando. E ele nunca vem. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, ele pode até não vir, mas ele está chamando individual. E eu te pergunto, como está a sua vida se ele te chamar agora? Tem um rapaz que foi assassinado hoje no Planalto. Ele é pai de uma sobrinha minha. A gente prega, fala, mas não quer ouvir essa verdade. O diabo vai lá e faz o que? Ele ceifa. Que é assim que o diabo faz, porque está aí para matar, roubar e destruir. Quer dizer para você, jovem que está aqui nesta noite, vocês são fortes. Glória a Deus, aleluia. Vocês são escolhidos no nome de Jesus. O mundo pode até te oferecer muitas coisas, mas quer dizer que o único caminho que te leva a salvação se chama Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Eu digo que o resto é beco sem saída. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele é o único caminho. Glória a Deus, aleluia. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade, pela graça que Ele achou e encontrou em mim, na minha casa. Glória a Deus, aleluia. Eu e meu esposo, a gente trabalha em casa. E muitas vezes, ali, para a gente ter vários clientes, a gente fala a verdade, prega a verdade para eles. Muitos não aceitam a verdade, mas você não pode até não aceitar. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho que falar, eu tenho que proclamar que Jesus ele é poderoso. No nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A minha obrigação e a sua, as pessoas queiram ou não queiram, é falar de Jesus, é pregar Jesus, é dizer que Jesus ele tem o poder de fazer todas as coisas, porque ele tem, porque ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Um dia eu não era nada, mas ele achou graça. Por isso que eu amo esse Deus. Glória a Deus, aleluia. E o mais interessante, pastor, que quando o senhor falava domingo passado, não foi diferente. Eu tinha um pastor também que todos os dias estava na minha casa, me batendo. Eu falava para ele assim, o senhor não tem o que fazer, não. Todo dia o senhor vem cá me bater. Ele falou, estou te ensinando. Eu falei, que me ensinando, pastor? Esse negócio está doendo. Então foi próprio Deus. Estava falando comigo ali sentado. Eu falava, esse negócio está doendo. Ele falou, mas um dia você vai entender, porque a obra que Deus te chamou não é pequena. E eu falava, pastor, mas esse negócio dói. Todo dia o senhor desce o pau, todo dia o senhor fala uma coisa. E eu entrei no carro e falei pro meu esposo, estou maravilhado, porque Deus ele ainda fala na terra. Glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo qualquer palavrinha, não, estou falando essa palavra que liberta, essa palavra que cura, no nome de Jesus, aleluia. Eu disse pro meu esposo, então não é só eu e você que temos a palavra dura, não. Glória a Deus, aleluia. Então vamos continuar andando nesse caminho. Sabe por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente chega a pensar, fala assim, meu Deus, eu acho que eu devo estar errado, alguma coisa está acontecendo, porque será, eu cheguei a questionar, por isso que eu creio que o próprio Deus falou, pastor, que eu falei para Deus, será que só eu tenho uma palavra dura? Só eu que vou? Pai, mas eu não posso ir contra a tua palavra que liberta, que salva. Mas Jesus, mas eu aprendi, eu apanhei tudo. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu entendo. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, irmão? O homem pode ser falho, todo mundo pode falhar, mas tem uma coisa que eu sempre faço, eu olho para Ele. Glória a Deus, aleluia. Ninguém tira eu desse caminho, dessa verdade que é Jesus, não. Eu quero dizer, irmãos, eu estou falando pessoas de sangue do meu lado, eu estou dizendo pessoas que muitas vezes querem fazer a gente desistir desse caminho, dessa verdade. Mas Jesus, eu olho para o Senhor que é autor e consumador da minha fé. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso deixar com o homem, ninguém venha nos tirar desse caminho, não, irmãos. No nome de Jesus, e por se esfriar a iniquidade, irmão, a gente sabe que o pecado já avalastou aí, já está aí, acabou. Glória a Deus, aleluia. As pessoas preferem mais pecado que ir para a presença. Por quê? Porque o pecado, quem falar que ele não é gostoso é mentiroso. Só que ele tem consequência, e a consequência dele, ele te leva para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Por isso que é melhor andar nesse caminho que é estreito. Vai doer, nós vamos chorar mesmo, porque tem dias pela madrugada mesmo, a gente vai chorar, a gente vai dizer, Senhor, glória a Deus, aleluia, está difícil.
Aí o Senhor fala, vai estreitar mais um pouquinho, filha. Eu falo, glória a Deus. Eu falo, então me dá estrutura, me dá força diante do Senhor, porque não está fácil não, pregar nesses últimos dias não. Aí Jesus fala, seja o Noé dessa geração, que eu e você possamos ser o Noé dessa geração mesmo, pregar que Jesus vai voltar, porque Ele vai. Para honra e glória do nome do Senhor, amém? Quero aqui agradecer minha oportunidade em nome de Jesus, amém? É dessa maneira, irmãos. Irmão, quem é mulher aqui sabe, irmão. Mulher não gosta de homem calça frouxa, não, irmão. Mulher gosta de homem arretado, irmãos. Irmão? Mas não é só no tipo do fubá, não, irmão. Homem protetor, que cuida, que zela, que resguarda. A mesma coisa é o Deus da obra. Ele gosta de soldado guerreiro. Não é só irmão, não. Eu me questiono com Deus. Eu falo, Deus, você pregar. Eu não sei o que o povo vem caçar aqui. Eu falo, amém, Senhor. O que é que o povo ia ver no deserto? João Batista. Sabe qual era a pregação de João Batista, irmão? Arrependei, raça de cobra, raça de víbora, serpente, sucuri braba. Irmão, é isso que nós somos mal por natureza. O pecado já é em nós. Esse dia eu chorava, eu falei, Senhor, como eu sou miserável, pecador, um dia o Senhor destruir esse corpo miserável, um dia o Senhor destruir essa matéria pecaminosa. Ei, irmão, se você não se enxergar assim miserável, você vai querer ser melhor do que os outros. Você vai achar que por você ter status, dinheiro, você vai querer pisar nos outros. Mas não, irmão, para entrar no céu tem que ser humilde, tem que ser sério, querido. A nossa irmandade está com oportunidade para estar louvando. Deus abençoe. É Fernando, é Fernando. Nossa irmã Nada. Vou chamar a irmã de Nada agora. A nossa irmã Flávia, Deus te abençoe. O pastor que tem amnésia, irmão, é Vitória. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o louvor, os irmãos que souberam me ajudam. Aleluia. Aleluia, glória, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda
noite, para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Todo engomadinho, irmãos. Olha que presença. Olha, nós ganhamos uma bênção, irmão. Deus é bom, irmão. Deus, Ele é fiel. Meu pai, eu quero ficar igual ao Senhor, irmão. Olha que orgulho, irmão. Hoje os rapazinhos quer fumar um baseado. Pastor, já quer andar muito doido, cheio de tatuagem. Não, nada contra. Nada contra, irmão. Mas sabe como a sociedade nos vê, irmão? Como um delinquente, como uma pessoa mal. Mas o Neymar da vida, o Messi da vida pode ter, irmão. Mas nós que somos fracos, a sociedade nos rejeita. Por isso que eu admiro, irmãos, meus filhos, a minha família, quando está dentro da igreja, quando espelha no pai e na mãe. Qual foi o dia que a sua esposa pediu oração para você? Qual foi o dia que teu filho falou: meu pai ora por mim, minha mãe ora por mim, irmão? Isso é sério, irmãos. Então glorifica a Deus pela vida dele. Eu sou chato, irmão. Pego no pé dele, sabe por quê, irmão? Na escola, como é que ele tem que fumar lá, velho? Aquele trem lá, eletrônico lá. É baby? É baby. Não. Aí, Paulo, você não quer dar um trago? Eu falei: vai, que eu te quero uma pancada, vai. Irmão. O povo tá de mal a pior. Então, se nós não ensinar nossos filhos o caminho de Deus, irmão, é só Jesus na causa. Mas é vitória. Amém, igreja? Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja capaz de dizer amém? Amém. A Bíblia diz em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra a sua Bíblia em Jó. Aleluia, Jó 1. Jó 1, verso 21. Aleluia, Deus. Aleluia. Jó 1, verso 21. Amém? Vai dizer assim: e disse: no sai do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Posso assentar, irmão? A Bíblia diz que havia um homem chamado Jó. E a Bíblia diz que ele era um homem reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E a Bíblia diz que nasceram 7 filhos e 3 filhas, e seu gado era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas, e também de muitíssima gente de serviço. E com a muitíssima gente de serviço, ele era o homem maior daquele Oriente. E a Bíblia diz que seus filhos faziam banquete em cada uma das suas casas, e enviava e convidava suas três irmãs. E a Bíblia diz que Jó, irmão, ele acordava de madrugada, porque talvez seus filhos pecou ou blasfemou no seu coração. E Jó orava por ele. E a Bíblia diz que seus filhos foram fazer o holocausto, os filhos de Deus, só que veio também Satanás. E Deus falou para Satanás: de onde veio Satanás? E Satanás falou: vim de rodear a terra. E Deus falou para ele: observaste o meu servo Jó, um homem reto, temente a Deus e dizia do mal. E não há ninguém na terra semelhante como ele, homem sincero e temente a Deus e entre do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercasse tudo os bens da sua casa e tudo quanto tem, as obras das suas mãos, e abençoares o teu gado e aumentar na terra? Aí Deus falou que ele pode tocar nas coisas, nos bens dele, mas não pode tocar nele, irmão. E a Bíblia diz, irmão, que veio o mensageiro, irmão, de Jó e disse: os bois lavaram e a jumenta passeia junto a ele, e eles que deram os sabeus e tomaram almoço e feriram ao fim da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando aqui falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei para trazer. E chegou outro e queimou os camelos e tomaram os moços.
E chegou outro, irmão, e foi falando, irmão, que Jó perdeu os bens, seus filhos. Jó perdeu tudo, irmão. Perdeu todos os seus bens, irmão. Então Jó, depois de ter sabido isso, irmão, ele se levantou e rasgou as suas vestes, irmão. Sabe? Ele não criticou a Deus, irmão, por ele ter perdido seus filhos, por ele ter perdido seus bens, irmão. Ele falou aqui, ó: nos identifique da minha... Aqui, ó. Então Jó levantou e rasgou o seu manto e raspou sua cabeça e lançou em terra e o adorou. E disse: não sai do ventre da minha mãe e tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço para os irmãos: se a gente perdesse nossos bens, se nós tivesse nossos filhos, os filhos que vocês têm, se estivessem mortos, será que vocês iam adorar a Deus? Vocês iam criticar a Deus ou você ia adorar a Deus? Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos. Jó estava com 10 caixão na sua casa, mas mesmo assim ele adorou a Deus. Ele não criticou Deus hora alguma, ele adorou a Deus. E se fosse nós, não adorava a Deus, irmão? Isso não é a história toda de Jó, mas a Bíblia diz, irmão, que no final ele recebeu tudo dobrado, ele recebeu seus filhos, mas não era o mesmo, irmão. Então, irmão, vamos ser como Jó, irmão. Vamos ser um homem reto, vamos ser uma mulher reta e temente a Deus. Vamos desviar do mal, irmão, porque a Bíblia diz que só o pecado não afasta de Deus. E assim agradeço a unidade, em nome de Jesus. Que maravilha, irmãos. Ele soca dentro do quarto da pai, eu vou ler a Bíblia toda. Eu falei isso aí, irmão. Vai lá, come mesmo ela, estuda mesmo, porque ela é a fonte, né, irmão? Provérbio 22:6, instrua a criança no caminho. Quando ela dizia a palavra, meu pai me ensinou o caminho de Deus, irmão. Amém? Nosso varão ali dá uma oportunidade para dar uma saudação para Jesus. E logo depois o ciclo de oração vai estar louvando para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a grandiosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Reis, capítulo 19. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor: e ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em agonia a sua morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo do pé de zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e viu na cabeceira estava pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e voltou a deitar. Aleluia. Versículo 7. O anjo do Senhor tornou a tocá-lo pela segunda vez e disse: levanta e come, porque muito longa é a sua jornada. Aleluia, Jesus. Somente aqui a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19, vem nos relatar sobre o profeta Elias. O profeta Elias, porque ele estava fugindo nessa ocasião, porque ele tinha desafiado o rei Acabe e a rainha Jezabel. Quando ele desafia o rei Acabe, Jezabel manda matá-lo. Para não morrer, ele foge para o deserto. Só que é no deserto que eu acho a graça de Deus, porque no deserto ele fala, a Bíblia nos relata que ele senta debaixo do pé de zimbro. Não sei se os irmãos já pesquisaram para saber qual é a árvore de zimbro, mas a árvore de zimbro ela só nasce na Antártica, é só em local de neve, é uma árvore que só nasce no gelo. Então quando a gente vê na Bíblia falando que tinha essa árvore no deserto, já era uma providência de Deus. E Deus faz ele deitar ali debaixo. Quando ele pede a morte, o anjo vem do Senhor e fala com ele: come e bebe, porque muito longa é a sua jornada. Eu fico imaginando aqui o Senhor falando para ele: você vai comer, vai beber, vai continuar o que você começou.
Porque se a gente for olhar na palavra de Deus, não foi Deus que mandou ele começar nada contra Acabe nem contra Jezabel. Porque na Bíblia, se a gente for para lá para ler, em 1 Reis capítulo 16, Elias vai falar: segundo a minha palavra não choverás durante 4 anos. Ele não fala segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do irmão fulano da ciclano, ele fala segundo a minha. Aleluia. A Bíblia vem nos ensinar neste capítulo, nessa mensagem, para a gente aprendermos a ter autoridade. Aleluia. Porque nem tudo a gente precisamos falar que Deus manda, que Deus mandou. Mas a gente falar segundo a minha palavra. Se você e eu temos autoridade, a gente pode falar que Deus assina por baixo. A gente tem que ter conduta com Deus, porque conduta com Deus abre portas onde não tem porta. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos falar que quando o anjo toca, ele levanta, come e volta a dormir. Eu acho que ele pensou: Senhor, eu pedi a morte, não pedi para ser alimentado. Eu vou comer, vou voltar, eu quero morrer. Aí Jesus olha para ele e fala: não, você vai terminar o que começou. Você acabou de ir lá enfrentar eles e agora quer morrer? Porque uma te ameaçou? Não. Você vai até o final. Então Deus permite o anjo tocá-lo pela segunda vez e fala: como? Porque agora você vai andar. Você vai conhecer o deserto de verdade que você quis entrar nele. Porque há momentos na nossa vida, irmãos, que a tribulação bate na nossa porta. E às vezes a gente tem o privilégio de sair dela, mas a gente resolve abraçar. A gente resolve pegar aquilo com a mão. O que eu quero dizer, às vezes na vida do pastor, às vezes tem irmãos que chegam aqui todo demoniado, ele sabe que vai pegar carne, mas ele vai lá e põe a mão e fala: não, essa eu vou assumir, essa eu vou resgatar para Deus. Então, quando a gente formos orar, vamos orar pela vida do pastor, vamos orar pela vida dos irmãos, porque quanto mais oração, irmãos, é a chave da vitória. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus usou o varão, viu? Você pensa que para mim tem sido fácil, irmão? Tem sido fácil não, irmão. Mas eu não desisto. Aleluia, Jesus. É até que a morte vai me separar, irmão, da terra, que eu vou me encontrar com meu rei. Aleluia, Jesus. Já era para mim estar morto. Eu não vou contar testemunho meu não, mas já era para mim estar morto, irmão. Sabe, irmão? Mas Deus me deu uma nova chance. Deus nos deu uma nova chance. Olha para Jesus, igreja, amém? Círculo de oração, minha esposa, as irmãs, vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Círculo de oração, guerreira de fé, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A igreja coloca os seus pés, vão orar, agradecer ao Senhor por este momento, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja nesta noite. Abençoa nesta noite o círculo de oração. O círculo de oração, meu Deus, que o Senhor nos confiou. O Senhor levantou, meu Pai. Abençoa cada irmã, cada irmão que entrou aqui nesta noite. Abençoa, meu Deus, este louvor. Recebe nesta noite, Senhor, a adoração que é para o Senhor nesta noite. Toda a honra e toda a glória é para ti, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo, em nome de Jesus. A igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Quem disse
Quero convidar nessa noite o diácono Fábio para estar ministrando a palavra para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Abra o teu coração para a palavra, irmãos. É Deus que usa o vaso, é Deus que fala na boca do vaso, é Deus que usa a ferramenta. Senhor nosso Deus e Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, a vida do teu filho, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor usa como canal de bênção, que o Senhor o fortaleça. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, meu Pai, já foi ministrada através das oportunidades, dos louvores, e ainda tem mais o Senhor a falar. Por isso eu entrego o teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória. Peço aos irmãos que abrem a Bíblia em Marcos 10, verso 46 em diante. Aleluia, glória a Deus. Marcos 10, verso 46 em diante. Glória, aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Amém? Aleluia, glória a Deus. A cura do cego Bartimeu. Chegaram-se, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estava se aproximando da cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas advertiram severamente para que ele se calasse. Contudo, ele gritava mais forte: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E foi então que Jesus parou e pediu que chamasse. E assim foram chamar o cego: Anima-se, levanta-te, ele te chama. Jogando-se sua capa para o lado, e um salto, colocou-se de pé e foi de encontro a Jesus. Indagou Jesus: O que quer que eu te faça? Rogou-se o cego: Rabi, eu quero que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a sua visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, te entrega a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Agora para frente é o Senhor que vai falar com a tua igreja, Pai. O Senhor que vai falar com o teu povo, Pai. Aleluia, glória. Sou apenas instrumento nas tuas mãos, oh Pai. E assim seja feita a tua vontade. Aleluia, oh glória. Acho que todo mundo já conhece essa história do cego Bartimeu. Aleluia, glória a Deus. Então nessa noite, irmãos, eu não vim trazer uma palavra, aleluia, glória a Deus, de prosperidade. Eu não vim trazer uma palavra de riqueza. Mas nessa noite, se você querer uma palavra de salvação, eu vim trazer, aleluia, essa palavra. Se você quer uma palavra de cura, aleluia, glória a Deus, eu vim trazer essa palavra. Se você quer uma palavra, aleluia, para o seu coração, para a sua ferida, nós estamos diante da maior palavra, aleluia, glória a Deus, da maior vitória da nossa vida, aleluia, glória a Deus, que é chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, aleluia, que a Bíblia vem falar de um homem cego. O mais importante, aleluia, glória a Deus, que esse homem, ele estava à beira do caminho. Quantos de nós estamos na beira do caminho? Só que nós vemos na palavra, aleluia, glória a Deus, que ele era cego. Mas às vezes tem muitas pessoas na beira do caminho que têm a visão, mas é surdo. E o Senhor nessa noite, Ele quer trazer uma mensagem para mim, para você, aleluia, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Uma mudança de vida, uma transformação. Porque Deus, Ele tem para nós o de melhor. Deus, Ele não dá para nós migalha. Deus, Ele não dá para nós, aleluia, aquilo que não vai servir para nós.
Deus, Ele dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para a nossa alma, para a nossa vida. Porque o povo dava para aquele homem esmola, mas Deus deu para aquele homem, aleluia, glória, a vitória. E nessa noite Deus quer dar a vitória na nossa vida. Mas às vezes, irmão, nós viemos para a igreja pedir a Deus que Deus dá uma casa, nós viemos para a igreja pedir a Deus que dá um carro, mas Deus, nós vemos aqui na Bíblia que Jesus não pregava prosperidade, mas Jesus pregava cura, Jesus pregava libertação, Jesus pregava salvação. Porque quando nós vimos, aleluia, glória a Deus, dentro da Bíblia, muitos homens da Bíblia foram ricos, mas Deus deu para ele a sabedoria. Quando a gente querer pedir algo a Deus, aleluia, glória a Deus, só é nós entrar no nosso quarto, nós temos a liberdade de pedir a Deus. Mas quando nós vimos para a igreja, aleluia, glória a Deus, nós vimos receber, aleluia, nós vimos adorar, nós vimos dar o melhor de nós para Deus, que é o nosso aleluia, o nosso glória, o nosso ouvido para a palavra, o nosso coração, para que Deus venha plantar a palavra dele dentro do nosso coração. Porque na nossa vida, aleluia, glória a Deus, se nós não se entregar ao caminho do Senhor, se nós não entregar a nossa vida ao Senhor, nossa vida vai ser uma vida vazia. Por mais que nós tenha dinheiro, por mais que nós tenha fama, poder, não adianta nada disso, irmãos. Porque um dia, aleluia, nós vamos passar por grandes aflições. Porque nós vemos também na Bíblia, tem um exemplo, uma parábola de rico, do Lázaro e o rico. O Lázaro ele não tinha nada, mas ele tinha uma coisa que ninguém, aleluia, dava para ele. Era a presença de Deus. O rico ele tinha tudo, o rico tinha alimento, o rico tinha dinheiro, o rico tinha casa, o rico tinha tudo o que ele queria. Só que quando aquele rico morre, ele vai para o inferno. E quando o Lázaro morre, os anjos do Senhor vêm buscar ele e levam para o seio de Abraão. Então as coisas terrenas hoje que nós temos, aleluia, glória a Deus, são coisas passageiras, são coisas momentâneas. Mas a presença de Deus, aleluia, ela é eterna na nossa vida. E quando nós precisamos, aleluia, glória a Deus, nos entregar ao Senhor, nós precisamos, aleluia, glória a Deus, estar no caminho, ou na beira do caminho, gritando por socorro para que o Senhor venha ouvir a nossa voz. Porque aquele jovem Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu a oportunidade que ele precisava para a vida dele. E nessa noite, qual é a oportunidade que você está precisando para mudar a sua vida? O Senhor nessa noite está aqui, aleluia, glória a Deus, para mudar a vida. Mas às vezes, se a gente vem para a igreja querendo um bem materiais, Deus ele vai te dar sabedoria. Aleluia, Jesus. Deus ele vai te dar inteligência para que você venha alcançar esses bens. Mas na igreja Deus hoje ele dá cura, ele dá libertação, porque coisa que não está nas nossas mãos, não está ao nosso alcance. Então Deus ele dá aquilo que é impossível para a nossa vida. Porque bem materiais, irmão, quando nós começamos a trabalhar e colocamos nossa vida diante de Deus, elas vêm. As coisas bem materiais, quando nós esforçamos, elas vêm através das bênçãos que Deus dá na nossa vida. Mas uma cura, uma libertação, ela só vem se Deus permitir que ela venha. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser libertar, Ele liberta. Então a libertação, a cura depende, aleluia, da nossa compreensão com Deus, da nossa, aleluia, glória a Deus, nossa vida diante de Deus. Então Deus nessa noite Ele quer mudar a nossa história, a nossa vida, nossa forma de viver. Porque não dá mais, irmão, para nós viver de uma forma relaxadamente. Porque amanhã, se o Senhor pedir a nossa alma, para onde nós vamos? Então nós vemos aí muitos pregando um evangelho de prosperidade. Que adianta a gente ganhar tudo aqui na terra e um dia, irmão, ir sofrer no inferno? Que adianta ter dinheiro, ter poder, ter fama e um dia e ser condenado ao fogo do inferno? A gente acha que sofrimento aqui na terra, imagina, irmão, aleluia, você entrar dentro de um forno quente, já é uma quentura enorme, imagina o inferno. Um fogo que não cessa, um fogo que não se apaga. Então é momento de reflexão nas nossas vidas. Já não há mais tempo, irmão, de nós ficar pensando em outras coisas, de conquistar bens, essas coisas.
Nós temos que voltar para o Senhor, porque nós estamos vendo as coisas acontecendo no dia a dia. O amor tem esfriado, até no meio dos cristãos o amor tem esfriado, irmão. Lá fora o pessoal já não tem amor mais um com o outro. É um querendo ser melhor que o outro. A mesma coisa está dentro das igrejas, é um querendo pregar mais do que o outro, um querendo cantar mais do que o outro, um está na internet achando que é melhor do que o outro. É, Deus. Misericórdia, Senhor. E Deus não está nesse negócio, não. Jesus. Porque as coisas de Deus é humildade. Aleluia. As coisas de Deus é carinho, é com perdão. Às vezes, irmão, nós vemos aí, aleluia, glória a Deus, as pessoas, quando um erra, o outro começa a meter o pau, começa a falar mal das pessoas, começa a divulgar, começa, aleluia, glória a Deus, tirar a paz, a tranquilidade daquela pessoa. Em vez de você ajudar, você espalha o problema. Em vez de um problema ser diante daquela pessoa e Deus, mas o outro quer espalhar para o mundo inteiro ouvir. Porque hoje as mídias estão aí para expor a vida das pessoas. Então nós precisamos se cuidar diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida santa, uma vida reta, temente diante do Senhor. Porque quando, irmão, nós estamos com a vida reta, temente diante do Senhor, assim como o irmão Paulinho pegou lá em Jó, não precisa nós justificar para as pessoas, o próprio Deus que vai nos justificar. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é Ele que nos justifica diante de situações. Eu creio, Pai. Mas nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar, ouvir que Jesus vai passar. Aleluia, Jesus. Porque a palavra vem dizer que aquele cego, a multidão tentou parar ele, a multidão tentou calar aquele cego. Só que aquele cego, para ele não importava mais as coisas do mundo, as coisas que ele estava vivendo, para ele não importava mais. O importante é que ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando nós temos ouvido falar de Jesus, nós fazemos de surdo. Quando nós temos ouvido a palavra de Deus, a palavra entra no ouvido e sai no outro, e nada muda na nossa vida. Nós continuamos da mesma forma, do mesmo jeito. Eu acho que o pior, irmão, não é ser cego, acho que o pior é ser surdo. Porque ser cego, nós vimos aqui que o cego, ele é cego, mas ele ouvia. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele fez o impossível para que Jesus ouvisse ele. Aleluia! Aleluia! É verdade. Imagine uma multidão ali, e ele sendo cego, e o povo tentar calar ele. Meu Deus. Mas eu vejo assim que ele viu a oportunidade que tinha naquele momento. Ele viu a única oportunidade da vida dele, ele agarrou. E quantas vezes Jesus tem dado a oportunidade de nós mudar, de nós transformar nossa vida, e nós não mudamos, irmão. Quantas vezes, aleluia, vem pessoas pregar que Deus fala conosco, que nós continuamos da mesma forma, do mesmo jeito. Nós precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Só tem dois caminhos: Jesus ou inferno. Jesus ou inferno. Não existe três caminhos, existe dois. Ou nós fazemos a vontade de Deus para que nós vamos para o céu, ou nós fazemos a vontade do diabo e um dia nós vamos para o inferno. E nós vimos aqui, aleluia, glória a Deus, que aquele homem, o cego, ele não se calou diante da multidão. Ele não deixou a multidão, aleluia, parar ele. Porque ele viu a oportunidade de voltar a enxergar. E nessa noite, aleluia, a palavra de Deus, ela está dando a oportunidade de nós mudar de vida, de nós transformar nossa vida. De nós voltar ao caminho do Senhor, de nós fazer a vontade dEle, viver a vontade dEle. Porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Ele coloca a cobertura espiritual. Aleluia! Deus, Ele protege nós, Deus, Ele dá livramento. Eu creio, Jesus, eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas às vezes, irmão, nós queremos a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós queremos a proteção de Deus de qualquer forma, mas desagradando a Deus. Meu Jesus. Aleluia.
Eu sempre, em todas as pregações, eu gosto de sempre lembrar Adão e Eva lá no paraíso. Deus entregou aquele jardim para Adão tomar conta, para Adão cuidar. Para você ver como é que o diabo ele trabalha na vida das pessoas, e às vezes as pessoas não entendem que é o diabo. E naquele momento Adão afastou um pouco da mulher, ficou a mulher e a serpente. Então a serpente ela começou a falar no ouvido da mulher. Meu Deus. Come do fruto. Quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter a sabedoria do bem e do mal. Só que eu vejo, aleluia, glória a Deus, que a mulher comeu, não aconteceu nada. Porque a responsabilidade daquele lugar não estava com a mulher, mas estava com o homem. É, Deus. Verdade, Jesus. Então, como nós vimos que Adão, ele foi, ouviu a mulher, que ele come aquele fruto. Naquele momento, Adão, ele rompe, aleluia, a união que nós tínhamos com Deus. A aliança que nós tínhamos com Deus, naquele momento, o homem rompe. Só que nós vimos aqui, aleluia, glória a Deus, que Jesus, ele veio restaurar essa aliança. Aleluia, Jesus. Jesus, ele foi o cordeiro que derramou o seu sangue, deu a sua vida por cada um de nós. Mas nós estamos sendo gratos o que Jesus fez. Jesus limpou o nosso caminho para que nós viéssemos criar. Mas nós preferimos passar pelo caminho cheio de espinho, o caminho problemático, ainda querendo que Deus vai dar livramento se nós desviamos do caminho. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Se Jesus é a luz, por que nós vamos para o caminho da escuridão? O caminho que nos leva à perdição, o caminho que nos leva a tirar a nossa vida, um caminho que nos leva, aleluia, glória a Deus, a destruir a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Um caminho que nos tira da presença do Senhor. Porque enquanto está tirando algumas coisas da nossa vida, ainda vai, mas no dia que tirar a presença de Deus, acabou, irmão. Então nessa noite o Senhor, Ele quer mudar a nossa história. Nós vimos que esse cego, ele gritou até Jesus ouviu. O mais interessante, aleluia, glória a Deus, que é os mesmos que oprimiu ele, os mesmos que Jesus mandou ir buscar ele. É, Deus. Então é dessa forma. Os mesmos que às vezes nos apontam, é os mesmos que um dia vai colocar nós diante da presença do Senhor. Porque o Senhor vai dar ordem que ele vai ter que ir. Aleluia, Deus. Glória. E naquele momento, irmãos, nós vimos que aquele cego, ele se liberta de tudo. Aquele cego apenas não volta a enxergar. Mas antes dele voltar a enxergar, o que aquele cego faz? Ele tinha uma capa. A capa que aprisionava ele a pedir esmola. Então naquele momento, quando ele ouviu que Jesus mandou chamar ele, e o mais interessante é que ele falou: a partir de agora eu não preciso mais dessa capa. Aleluia, Deus. Glória. Então aí entra, aleluia, glória a Deus, a chave. Para quem não entendeu, aí agora entra a chave. Aleluia. Qual é essa chave? A fé. Qual é essa chave? A fé. Aquele cego, a partir do momento que ele ouviu Jesus mandar chamar ele, ele pegou a chave, falou: agora minha porta vai ser aberta. Aleluia. Nessa noite o Senhor quer abrir porta. Mas qual a porta que você quer que seja aberta? Pega a sua chave. Aleluia. A sua chave chamada em Jesus, coloca na frente. Aleluia, aleluia. Porque Jesus, ele abre todas as portas. Jesus, ele livra da morte. Nós vimos também que Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus ressuscitou Lázaro. Nós vimos aqui Jesus multiplicou pães. A Bíblia sempre vai falar de milagre que Jesus fazia. Nada para Deus é impossível na nossa vida. Aleluia, Jesus. Nada para Deus é impossível.
Eu já vi, irmão, muitos testemunhos, muitas histórias de pessoas. E teve um dia que eu ouvi um testemunho de uma senhora. Ela falou que ela estava com... acho que ela tinha 6 filhos. E não sei como é que foi. Acho que ela colocou um veneno de rato. E o filho dela comeu. E foi parar todos 6 no hospital. E 3 não aguentou e veio a óbito. Meu Deus. E ela é uma pessoa que era crente, era oral, ela buscava de Deus. O médico falou: seus filhos não tem mais jeito, morreu. Ela falou, pediu para o médico que se retirasse, colocasse os filhos dela numa sala, que ela ia voltar com os filhos dela para casa. E naquele momento ela começou a clamar, ela começou a buscar, porque às vezes as pessoas vão dizer que a nossa vida parou, que a nossa vida acabou, que não tem mais jeito. Mas ela tinha a chave chamada Jesus. Então naquele momento ela ficou só ela e os filhos dela dentro daquele leito de hospital. E ela começou a clamar. E na mesma hora o próprio Deus veio e ressuscitou os 3 filhos dela. Aleluia, glória a Deus. Nada para Deus é impossível. Oh, glória a Deus. O que você quer que Deus mude na sua vida nessa noite? Qual é a transformação? Qual é a mudança que você quer que Deus transforme? Mas precisa ter fé, irmão. E nessa noite eu profetizo, aleluia, glória a Deus, dentro da igreja, que os irmãos ele venham ter fé, e venha sair com fé, com a convicção, aleluia, glória a Deus, que o Senhor ele vai mudar, ele vai transformar a tua vida. Eu profetizo na tua vida nessa noite a fé, porque a fé é que move montanha, a fé é que move a dificuldade, a fé é que move a enfermidade, a fé é que move, aleluia, glória a Deus, as doenças, a fé que move, aleluia, glória a Deus, a incredulidade. Aleluia. A fé, irmão, ele move o coração aquebrantado, porque você começa a acreditar mais em Deus. Quando você tem o coração aquebrantado, a fé ela nasce dentro de você e transforma e muda cada dia mais a sua vida. Aleluia. Que nessa noite, irmão, você possa entregar a sua vida ao Senhor e leva uma chave para cada chamada fé. Às vezes aquilo que você acha impossível na sua vida, mas se você tiver fé, Jesus hoje vai visitar a sua causa, o seu problema. Mas precisa você crer. Assim como aquele cego creu, assim como aquele cego acreditou que Jesus podia mudar a vida dele. E aqui no final a palavra vem dizer que ele recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Não esqueça do caminho. O caminho chamado Jesus. Ele é o único caminho que vai te levar para o céu. Ele é o único caminho que pode mudar a sua vida, a sua história nessa noite. E nessa noite, irmãos, eu falo para a igreja, assim como Jesus mudou a minha vida, a minha história, vai mudar a de vocês também. Há final do ano passado, testemunho rápido, me passar para o pastor. Final do ano passado, a gente vinha de Areias para a igreja. Quando chegou ali no radar, a polícia estava lá e acabou prendendo meu carro. Eu cheguei para o pastor e o pastor: irmão Fábio, agora vamos pensar em ou arrumar outro, ou tirar outro, porque é difícil sair lá de dentro. Falei: pastor, Deus que eu sirvo, ele vai me entregar o meu carro na minha mão. Aleluia. E na mesma semana, irmãos, não tinha um centavo no bolso. E o carro precisava de algumas reformas, algumas coisas, e precisava transferir. E Deus colocou tudo na minha mão dentro de uma semana. Aleluia. O carrinho é velho, mas está ali fora. Eu falei: Senhor, o carro é do Senhor, para fazer a tua obra. Aleluia, Jesus. Porque nada é meu, irmão, tudo é do Senhor. Aleluia. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vitória, Jesus. Deus abençoe o obreiro Fábio, sua esposa, irmã Cineide. Esses irmãos já me deu trabalho, minha igreja. Mas hoje eles dão, tá top. Da glória de Deus. Irmãos, às vezes a gente qualifica homem de Deus, mulher de Deus, pelo tanto que ele prega. Não, irmão. É pelo caráter. Se não tiver caráter, irmão, meu filho, pode cuspir até fogo, igual dragão. Não adianta, irmão.
tem que ter caráter. Os irmãos que saem lá dos areios, irmão, vem limpar a igreja, só para limpar a igreja. Me ajuda, irmão, longe, que dá uns 15 quilômetros. Sabe, irmão? Então tem caráter. Estão me ajudando, está na obra. Ô, irmão, vamos ali, vamos, irmãos. Sabe, irmãos? Então, glória a Deus pela vida do irmão Fábio, irmão Suleide, sempre está nos ajudando. Sabe, irmãos? Enfim, Deus abençoe a família, os pastores, Deus abençoe os irmãos lá em nome dele. Vai ter, irmão? Vem. Deus abençoe o irmão, o outro varão. Deus abençoe a família. Vocês é de UB de quê? Pode desligar, Beto. Vocês aqui? É você mesmo, mulher aí.